Por que dirigentes do Corinthians teriam enviado dinheiro à maior facção criminosa do país? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a explicação da própria polícia. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians com informação super séria. Nessa quarta-feira, o SBT trouxe de forma exclusiva a informação de que a investigação policial conseguiu comprovar que dinheiro da comissão paga pela VaideBet ao Corinthians foi parar na maior facção criminosa do país, primeiro comando da capital, o PCC. Eu já havia falado sobre esse tema antes, agora comprovado pela polícia. E aí, para você entender todo o contexto, a gente precisa voltar ao ano de 2024. Corinthians e VaideBet acertam um contrato de patrocínio e o Corinthians indica para a patrocinadora o Alex Cassundé como intermediário, embora a gente tenha descoberto tempos depois que o Cassundé não participou de intermediação nenhuma. Ele teria direito a 25 milhões de reais por essa intermediação. Esse pagamento seria feito em várias parcelas. O Corinthians fez 3 parcelas, que totalizaram 1 milhão e 400 mil. A polícia, através de quebras de sigilos bancários, conseguiu comprovar que desse 1 milhão e 400, 1 milhão foi parar numa empresa chamada UJ Futebol, que foi apontada por Vinícius Gritzbach como uma das empresas do PCC. Só para lembrar, o Vinícius Gritzbach chegou a lavar dinheiro para o PCC e em novembro do ano passado foi executado no aeroporto de Guarulhos com 29 tiros. Pois bem, diante desse cenário, a pergunta que eu fiz para um dos responsáveis pela investigação policial é: por que o Corinthians mandou dinheiro para uma facção criminosa? A suspeita da polícia é de que o PCC teria bancado parte da campanha eleitoral do Augusto Melo. Repito, versão da polícia. Em meio às investigações, o inquérito policial será fechado nos próximos dias e deve indiciar o presidente Augusto Melo, além de 2 parceiros dele, Sérgio Moura e também Marcelo Mariano, por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Só para completar, o Alex Cassundé, depois de receber esse 1 milhão e 400 mil do Corinthians, fez 2 repasses, de 580 mil e de 462 mil para uma empresa chamada Nelway, que já veio a público no ano passado. Vocês lembram, né? Daquela senhora que mora numa comunidade em Peruíbe, chamada Edna. Ela mal conhecia essa empresa chamada Nelway, mas colocaram essa empresa no nome dela numa espécie de laranja. Pois bem, o dinheiro, esse 1 milhão e 2 mil reais que caíram na Nelway, foram repassados, 1 milhão dessa grana foi repassada para uma outra empresa chamada Wave. A Wave transferiu 874 mil para o UJ Futebol, essa empresa que, de acordo com Vinícius Gritzbach, era do PCC. Importante contar que desses 874 mil que caíram na UJ, 500 mil foram gastos em 15 dias, com gastos pessoais, viagens, boletos e transferências para familiares. Já os 358 mil que sobraram na conta do Alex Cassundé também foram praticamente todos gastos, com contas pessoais e transferências para familiares. A coisa só piora. E a situação do Augusto no Corinthians é muito, mas muito ruim. É questão de tempo para que ele deixe o comando do Corinthians e quem sabe até vá parar atrás das grades. Danilo Jimenez perguntando se tem informações de contratação do Corinthians. Danilo, muitos nomes surgindo, né? Agora falaram de Wesley, que já foi do Corinthians, hoje é do Al Nassr. Situação meio ruim para o Wesley lá no Al Nassr, ele tem jogado pouco. Existe uma possibilidade real de o Botafogo tentou a contratação do Wesley no começo do ano, chegou a cogitar a compra do jogador, o negócio acabou não indo adiante. Sobre o Corinthians houve essa sugestão, mas é muito difícil imaginar que o Corinthians já esteja planejando reforços, levando em consideração que o presidente está por um sopro para sofrer o impeachment, né? Tem votação do impeachment no dia 26, nos próximos dias a polícia vai divulgar o resultado do inquérito policial do caso VaideBet, indiciando Augusto como responsável por crimes, enfim, um verdadeiro caos. Com peixe. Hora de falar sobre o Corinthians, de olho em Wesley. Você lembra dele, né? Jogador formado no Terrão, revelado na base do Corinthians e negociado em 2023 com o Al Nassr por 110 milhões de reais. Wesley não deve permanecer no clube saudita para a próxima temporada. Há um limite de estrangeiros que tem dado poucas oportunidades ao jogador. Na temporada atual, 20 jogos, 1 gol e 2 assistências. Ele foi reserva em 8 dos últimos 9 jogos. Uma dessas partidas, ele nem sequer foi utilizado. Diante desse cenário e por conta do grande investimento, o Al Nassr decidiu emprestá-lo ou negociá-lo em definitivo.
Botafogo era o mais antigo interessado desde o princípio da temporada. Botafogo e Al Nassr discutem uma negociação. Botafogo chegou inclusive a negociar a compra em definitivo do atleta, o que não foi fechado. Em relação ao Corinthians, mais uma opção para um elenco corintiano que busca jogadores de velocidade, pontas dribladores, bem o estilo do Wesley. O grande problema é que o Corinthians precisaria de um empréstimo gratuito e ainda contaria com a ajuda do Al Nassr para o pagamento dos salários do atleta. O Wesley ganha no time saudita cerca de R$1,5 milhão por mês. Não é uma negociação fácil convencer os árabes a emprestarem sem custos para o clube que você gastou sempre R$10 milhões para comprar e ainda ajudar com parte dos salários. Também chegaram a especular o Wesley no Flamengo, notícia até esse momento não confirmada. Além de um ponta de velocidade, o Corinthians ainda busca de forma prioritária um zagueiro. Paulo Dias do River Plate chegou a ser especulado, mas negado pelos dirigentes corintianos. Corinthians que ainda sonha com menos pressa e urgência com um goleiro reserva para o Hugo Souza e também com um lateral direito. E você curtiu as informações? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau, tchau. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians com data marcada para votação do impeachment de Augusto Melo. O presidente alvinegro é alvo de 4 processos de impeachment. E o mais antigo dele terá votação definitiva agora em 26 de maio. Só para lembrar, em 20 de janeiro ocorreu uma reunião que debateria e votaria sobre o impeachment do presidente. Mas, diante da enorme pressão e de ameaças de torcedores organizados que estavam fora do salão, a opção foi por suspender a reunião, que acaba de ser remarcada e vai acontecer no dia 26 de maio, ou seja, nos próximos dias. Os conselheiros vão estar presentes, vão ouvir a defesa do Augusto Melo, vão ouvir também aqueles que são favoráveis ao impeachment e votarão. Se por maioria simples de votos a opção for pelo impeachment, o presidente passa a correr risco de sofrer o impeachment se os sócios do clube também aceitarem esse pedido. Importante lembrar que nos próximos dias também haverá o fechamento do inquérito policial da investigação do caso Vaidbet, e a tendência é que o presidente Augusto Melo, assim como 2 diretores dele, o Sérgio Moro e o Marcelo Mariano, sejam indiciados por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Só para completar na parte esportiva, o Corinthians enfrenta nesse meio de semana o Racing no Uruguai com o uniforme preto. Vai haver o lançamento da 2ª camisa corintiana. E aí é importante contar que Memphis Depay está fora da partida, reclamando de dores no tornozelo. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.